Então, vamos olhar para Deus em oração. Nosso assunto é profecias da primeira vinda do Messias e estamos já no parte sétima, a semana retrasada, estávamos na parte sexta e começamos com o assunto das profecias acerca de Cristo como Rei, que toca relacionado com sua primeira vinda, né? Porque logicamente há partes que aplicam mais para sua segunda vez, mas semana passada começamos com o Salmo 2, versículo 6. E lá em Salmo 2, será rei sobre o monte, o santo monte de Sião. E nós não vamos fazer nenhuma recapitulação, mas vamos passar já para Salmo 102. Salmo 102. Lembro a semana passada, não houve escola dominical, porque nós estávamos no retiro, e então não foi nada gravado. Foi procurar onde terminei. Ué, não tem nada semana passada. Sim, não tem. Então, Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102 tem 28 versículos. E só a parte do fim desse salmo que realmente aplica-se ao que nós queremos ver, mas no outro lado, tudo está ligado. Vamos ler esse capítulo, tá? Eu vou pedir que cada pessoa leia 3 versículos. Alta, porque estamos gravando. Salmo 102, versículos 1, 2 e 3 agora. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadecerei dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá a sua glória.
isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Agora versículo 19. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Agora versículos 25, 26, 27 e 28. Alguém leia com voz alta. São esses versículos que vamos focar nossa atenção. Alguém lê. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, que são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus filhos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na tua palavra. Obrigado, Pai, por todas essas profecias. Não somente como rei, mas em tudo, Pai. Nos dirige, nos dá entendimento, que podemos reter o que estamos estudando. Pai, pedimos isso. Esteja com nossos irmãos que estão trabalhando hoje, que não podem vir, Pai, que alguns podem vir semana que vem e assim cada outra semana, mas abençoa eles, ó Pai, também. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Muito bom. Então, o Salmo 102 é aceito como um salmo messiânico porque várias razões, né? Mais interessante que versículos 25 e 27 são citados em Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12 e aplicados a Cristo como o Criador eterno. No entanto, grande parte do Salmo se concentra nas aflições experimentadas por Ele em sua encarnação humana. Vocês têm notado o título desse Salmo? Eu estou falando a parte depois onde diz capítulo 102 e aquele capítulo, né? Não, se sua Bíblia tiver outra coisa em cima, isso é de quem imprimiu. Nesse caso, na minha Bíblia, a ideia sobre o Salmo dado pelo que montou essa Bíblia. E muitas editoras fazem isso, mas entre o capítulo, o número do capítulo e o primeiro versículo tem um título, vamos dizer. E esta faz parte do Salmo. Não é algo que os homens têm adicionado. Não, esse faz parte do que foi inspirado. E temos que sempre lembrar isso. Então diz aqui, oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramado a sua queixa perante a face do Senhor. O autor do Salmo é desconhecido. Não diz Salmo de Davi, como Salmo 101. Tá? Não diz Salmo de louvor, Salmo 100. Salmo 3, Salmo de Davi. Esse não diz Salmo de Davi. Pode ser que foi Davi, pode ser que fosse outra pessoa.
E sabemos que houve outras pessoas, e de vez em quando são mencionados nesta parte. De vez em quando também o salmo é dedicado a alguém, quer dizer, um grupo de os levitas, os músicos, o músico mor, quem que dirigia vamos chamar a litúrgica da adoração no templo, porque houve coros que cantavam, né? Então, o autor do salmo é desconhecido, mas evidentemente ele sofreu muita oposição e sofrimento por causa da sua fidelidade a Deus. Sua queixa ao Senhor foi, no entanto, oferecido com fé genuína de que o Senhor interveria em seu próprio tempo e maneira para realizar sua perfeita vontade para seu povo. Ele e suas experiências tornaram-se assim um tipo adequado dos futuros sofrimentos de Cristo e da sua glória que se seguiria. Pode ter certeza de que Cristo, pode ter certeza que este é o principal aplicação do Salmo por causa do seu uso em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Então, seria bom nós irmos lá, onde essa parte do Salmo é citado. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. E vamos ler, começando com o versículo 10. Se quiser, você pode, segurando Hebreus, eu vou ler Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12, e vocês podem assistir a citação no Salmo, né? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto. Eu estou lendo. Como roupa envelhecerão. Aí o Salmos 102. A 12 é como um manto os enrolarás. E serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Né? Pode ver que é tradução, né? Mas foi citado. Como veremos, esta passagem deixa claro que o Senhor Jesus Cristo é o Criador e é, portanto, aquele a quem o Salmo se dirige. No entanto, na primeira parte do Salmo, Cristo, em sua encarnação humana sofredora, também é visto orando ao Pai. Nós podemos ver isto em vários outros salmos que isso acontece. Por exemplo, eu estou com outra Bíblia, eu tenho colocado umas anotações e está faltando aqui. Mas, por exemplo, Salmo 22. Salmo 22. Antes que comece, Deus meu, por que me desamparaste? Diz Salmo de Davi para o músico mor. Sobre Aijalete ou Aijalete Hashahar. Né?
Alguém tem uma Bíblia que explica o que quer dizer isso? Qual o versículo? Salmo 22. Salmo O 22. subtítulo que é O subtítulo. Né? De vez em quando, nas margens dá mais, né? Mas está falando sobre um tipo de animal que está sendo perseguido, chegando ao fim dos seus esforços e será pegado. E quando nós lemos Salmo 22, o que encontramos? O Messias sofrendo, morrendo, foi pego. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Temos outra queixa aqui. Porém, tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Então pode ver, ele tem essa queixa, mas novamente ele está esperançoso. Ele está confiando no Pai, em Deus, como Salmo 102. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre isso? Meu comentário é olhar, é que eu olho, pelo menos para mim, a primeira colocação é aplicação e lição é para nós. Então, eu vejo a coragem do salmista, desse e de outros, e esse 102 tem muito de Davi, tem muito dele. Não está o nome dele, mas tem muito dele. Que nós devemos seguir esse exemplo. Exato. Ou seja, não desfalecer e não achar que está tudo bem. É encarar, olha, aquelas lutas de ontem não terminaram. Senhor, tu não respondeste. Ter essa ousadia, né, essa franqueza. É isso que realmente me chama a atenção. Que nós devemos imitar, porque... Ou então, como disse alguém com muita propriedade e coragem, então Deus não existe. Mas ele existe. Ele falou isso, né? Caramba, mas é uma cutucada à nossa fé. Né? Isso. Sim, no mesmo raciocínio, né? Teve uma vez que o irmão Luciano também postou uma mensagem lá no grupo, né? Falando que muitas decisões da gente, a gente toma no meio do silêncio de Deus, né? No escuro, você não tem... Você tem a palavra, você tem as pregações e você tem que tomar a decisão no meio do silêncio dele. E aí você vem aquela coisa, mas eu clamo de dia e tu não me ouves, é como diz aqui o salmista, né? Mas temos a palavra e a comunhão para conhecer a Deus, né? E saber qual é a sua vontade. E ele sempre tomou a decisão correta. E houve... anos atrás, um homem, por se me lembro, sobrenome Sheldon, escreveu um livro. Ele era um pastor da igreja e a igreja, os membros estavam muitas vezes fazendo decisões chegando a erradas. E ele estava muito preocupado. Não lembro toda a história, mas depois ele escreveu um livro. O que faria Jesus? O que faria Jesus nessa situação? E muitas vezes seria bom nós também fazer essa pergunta. O que faria Jesus? Nos ajudaria a evitar muitos problemas. Porque, por exemplo, a tentação é pecar, é muito forte. O que faria Jesus? Tem que fazer uma decisão. O que faria Jesus?
Então a gente volta a olhar para Ele, confiando nele, sendo encorajado pela palavra, e a gente faz a decisão. Em vez de, o que vou fazer? Né? E logo, foi errado. Né? Esse livro, irmão, o título é Em Seus Passos que Faria Jesus? Não. Não é esse, é outro. No, what would Jesus do? Hã? O que Jesus faria? Eu tenho escutado esse livro. E eu tenho esse livro, já li. Eu li também acerca do autor, porque que ele escreveu. Mudou a igreja, virou a igreja. Porque em todos os assuntos, melhorou a maneira da pessoa, de toda pessoa na igreja, pensar. Muito bom. Vamos agora para Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22. E para entrar no assunto, aqui há profecias sobre o futuro de Jerusalém lá já no passado, quando seria cercado e como era idólatra, né? E nesse tempo, Ezequias era o rei. Ezequias era um dos bons reis. Então vamos começar com o versículo 15. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui, ou a que tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçosa, ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor, e demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento, e será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias. Vamos parar aqui. E do que nós temos lido, o que você entendeu acerca desse homem Sebna? Temos lido acerca dele. Tesoureiro. Ele era o tesoureiro do rei da cidade, da tesouraria do templo, tá? Mas o que mais que podemos perceber do que temos lido? Ele era rico? Ele era orgulhoso? Por quê? Por que entendemos isso? Ele fazia coisas para si mesmo. Ele estava fazendo um sepultamento, ou um sepulcro, quer dizer, num lugar visível, alto, para ser lembrado. Que mais? Provavelmente ele era um homem arrogante. E muitas vezes pessoas assim também são meio desonestos. Toda a riqueza dele veio de onde? Seu salário? Ou ele estava também Passando a perna em alguém.
podemos ler um pouco mais acerca dele, mas chegando no versículo 20, Deus decide que as coisas vão mudar. Porque esse homem, na realidade, Deus não está satisfeito. Esse homem realmente deve ser desonesto. É um homem mau. Só pensa em si e não no rei da cidade, melhoramentos e tudo. Ele só pensa em si. Então, nós vamos chegar onde queremos chegar. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio. E será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. Como pai de Jerusalém e de Judá. O que significa isto? Que ele estaria ajudando a cidade, a tribo, a nação. Porque esse homem, ele aqui vai pensar em Deus primeiro. E depois nas suas responsabilidades para cumpri-las de maneira justa. É nesse ponto que podemos ver-lo como um tipo messiânico. Vamos continuar. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme. E será como um trono de honra para a casa de seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os fracos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Agora, esse versículo está falando sobre quem? Eu vejo Sebna. Porque Deus disse o quê? Demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei do teu assento. Versículo 19. Ele estava pensando que ele era um prego fincado em lugar firme. Ninguém podia tirá-lo, nem o rei. E Deus disse, está com a ideia errada. Uma coisa interessante é que esse ofício, o tesoureiro, sim, acabou. Por quê? A nação foi levada em cativeiro, a cidade foi destruída, tudo. Mas esse homem se tornou um tipo messiânico. Eliaquim, nos dias do rei Ezequias, foi substituído para ser o tesoureiro em lugar de Sebna. Eliaquim, no seu tempo, nesse ofício, foi um mordomo fiel, guardião do tesouro de Jerusalém, tornou-se tipo messiânico, porque recebeu o quê? A chave da casa de Davi. A chave pendurado em seu ombro simbolizava autoridade governamental. Parece que Sebna usava sempre para impressionar todo mundo.
Mas a chave ficou pendurada. Através da arqueologia, a gente sabe, mas sabia que isso acontecia? Não era uma chave desse tamanho. Acho que eu tenho uma chave dessa em casa. Propaganda da antiga fábrica de fechadura aqui. Que realmente foi feita não para abrir nenhuma fechadura. Mas essa chave, a chave de Davi, foi feito para fechar e trancar a tesouraria. Podia ser desse tamanho ou desse tamanho. Então, carregava no seu ombro. Mas carregava quando? Quando ia para abrir e depois de fechar. A gente não carregava na cidade o dia inteiro quando estava no público. Parece que Sebna, talvez, fazia isso. Devia dar um lustro assim, né? Essa chave podia ter sido feita de madeira, duvido, acho que mais de algum metal. Provavelmente de bronze. Ou uma mistura. Porque eles já sabiam como misturar alguns metais. Não como eles fazem hoje. Né? Não foi descoberto alumínio ainda. Né? E outros tipos mais... bronze, ferro... e tem um metal estânio, já era conhecido. Eles misturavam ouro, prata. E talvez o ferro fundido, né? Foi, com certeza. Porque naquele tempo não era fundido muitos ídolos. Sim. Chave para a porta não é algo dos últimos 300 anos ou 1000 anos. Existia no tempo de Ezequias. Adalto Lourenço indica, mostrando fotos e documentos, que desde Noé já se conhecia. Desde Noé já se conhecia essa arte de fundição de metais. Então, quando ele saía da sua casa para ir para o templo, estava no seu ombro. E todo mundo podia, ele está indo para a tesouraria. Ou ele está voltando para casa. Está tudo seguro. Está tudo sendo cuidado lá dentro com ordem, justiça, honestidade. Eu acho que a capacidade dele era alta, por causa de que ele tinha que manejar finanças. Provavelmente ele era um homem que já demonstrava todas essas características. E Deus sabe. Sabia fazer contas. De vez em quando essa posição a gente herdava. Mas não sempre. Com um novo rei, as coisas mudam. Mas durante esse rei, esse homem morrer, passa para o filho. Especialmente se o filho tivesse interesse nisso e ajudava seu pai. Já conhecia as coisas. Pode ser que Sebna era um filho que herdou. E desde pequeno, com aquele olho, quero. Então, mostrava para todo mundo que ele era a melhor pessoa para essa posição, quando na realidade era o pior. E chegou a um ponto que Deus disse, basta, jamais ficaria. Então foi substituído um homem fiel. E foi dado para esse homem fiel o quê? A chave da casa de Davi.
E como falei, a chave pendurado ou carregando no seu ombro simbolizava o quê? Autoridade governamental. Esse nos deve fazer lembrar de uma outra profecia acerca de Cristo. Vejamos agora capítulo 9, versículos 6 e 7. De Isaías. Ainda ficando em Isaías, capítulo 9, versículo 6, mas especialmente versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Terá a chave de Davi. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A chave dá acesso aos tesouros do reino. Isso lhe deu plena autoridade sobre a casa de Davi. Essa autoridade particular dada a Eliaquim é citada em Apocalipse capítulo 3. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3. Veremos versículos 7 e 8. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem o quê? A chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conhece as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eliaquim era um homem assim. Agora, Deus está louvando a igreja de Filadélfia, porque também ficou fiel. E o que tem essa chave está abençoando-nos. Abriu a porta, ninguém pode fechar. A porta para quê? A igreja Filadélfia, nós vejamos que em todas as épocas tem todo tipo dessas 7 igrejas, mas em particular desde 1800, pouco mais, até 1940 é aplicado a essa igreja, Filadélfia. Houve mais missionários que saíram dessa igreja do tempo, da época, do que qualquer outra. Tem muitos missionários saindo desde então, né? Mas nós podemos ver hoje em dia que muitas das igrejas estão como a igreja de Laodiceia hoje. E diz que sou rico e está fazendo obra, mas o coração não está como estava no tempo da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro,
o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Esse fato assegura aos crentes fiéis em Cristo que é somente Cristo, tendo a chave de Davi, que poderá abrir e fechar as portas. Aplicando isso ao Senhor Jesus Cristo, implica que Ele tem controle total sobre a economia governamental de todo mundo e de tudo o que acontece nele. Tem comentário? Pergunta? Talvez eu responda, talvez eu não possa. A gente está vendo isso aí acontecer hoje. Mas eu já observei em outros autores a mesma menção do aspecto de uma igreja missionária. Mas como vocês observam esse ponto aqui nesses versículos? É somente uma parte histórica que daqui, desde essa época, muitos missionários... É historicamente a verdade. Talvez no futuro podemos voltar para Apocalipse e ver, estudar essas igrejas novamente. Podemos notar isso. Tá? O que está dito acerca de cada uma realmente de todas as épocas. Pode encontrar igreja tipo dessa, mas essa igreja é também tipo dessa. Mas pelas épocas, nós sabemos que estamos chegando ao fim. Cristo voltará logo. E podemos observar que isso realmente ocorreu estudando história. A história da igreja. Posso fazer uma colocação? Quando o irmão fala, isso ocorreu, mas não está ocorrendo então? Eu disse, em cada igreja pode ver aspectos de cada um. Hoje. Ou a falta de uma dessas. Essa igreja pode ser mais forte nessa área e não aqui. E lembra que a maioria dessas igrejas, Deus tinha uma queixa contra elas. E algumas, e por causa disso veio consequências. Mas essa igreja não houve nenhuma queixa. Eu espero que nossa igreja seja mais Filadélfia do que qualquer outra. Né? Então, vamos sempre orando, procurando a isso. E, puxa, nós só temos 5 minutos. Vamos para Salmo, aliás, não Salmo, vamos agora para Isaías 55 e vamos ver mais uma. Isaías 55. Vamos ver versículo 3. Vamos ler 1 a 3. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos o quê? As firmes beneficências de Davi. Então, o Messias receberá a bênção de Davi dada, quer dizer, a bênção de Davi será dada ao Messias. Esta promessa foi citada por Paulo em seu sermão em Antioquia. Então, vamos para Atos capítulo 13. Atos 13.
para ver isso. Atos 13. E veremos versículos 33 a 34. Paulo está em Antioquia da Pisídia. Né? Tem duas Antioquias na Bíblia. Então, esse está na Antioquia. Então, versículo 33 e 34. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis benefícias ou bênçãos de Davi vos darei. Meu filho és tu, então, declarado, então, Paulo está citando, conectando a Salmo 2. Notei que ele juntou a bênção com o Salmo 2, a bênção de Isaías 55 com o Salmo 2, para indicar que a profecia do Salmo 2, versículo 7, aplica-se à ressurreição de Cristo e não ao seu nascimento, como muitos pensam. Mas quando vejamos em Atos como Paulo juntou as duas, então muda a nossa visão. A profecia de Salmo 2, versículo 7, aplica-se à ressurreição de Cristo e não ao seu nascimento. Ele havia sido declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Vamos ver também Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela o quê? Ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é declarado Filho de Deus quando? Com a ressurreição. É interessante, muito interessante. Então acho muito interessante e significativo que Paulo usou o segundo salmo. Notou uma coisa aqui? Ele diz em versículo 33 de Atos 13, como também está escrito no Salmo 2. Muitos estão dizendo que os números e a ordem dos salmos é feito há algum tempo medieval. Como pronuncia? Não. As divisões dos capítulos ou dos salmos, do livro de salmos, não são produto de dos estudiosos medievais, mas estavam lá desde o início. E Paulo lá, 2000 anos atrás, refere ao segundo salmo. Dizendo segundo, então todo mundo entende qual é o primeiro. E todos que seguem foram todos colocados e indicados já antes do tempo de Cristo. Muito bom. Nosso tempo terminou. Tem pergunta ou outro comentário? Estou gostando, vocês estão participando hoje. O meu entendimento é que o Salmo 2 fala em muito do nascimento de Cristo.
Fala, E mas quase praticamente. como Paulo aplica, não é. O ênfase deve estar na ressurreição, Sim, mas- sendo declarado filho. Mas também, segundo eu entendo, Paulo ali não fala de nascimento, mas fala de morte. Então, Exato. Então o Salmo 2 não se aplica. E, pelo menos, O Salmo, na realidade, não aplica ao nascimento, mas à morte e à ressurreição. não, mas o verso 7 é muito claro quando diz: Tu és meu filho e hoje te gerei. Está falando de uma Mas eternidade passada. não diz hoje, desde que nasceu. Não, claro, está falando de uma Mas eternidade Paulo, passada. pelo Espírito Santo, diz pela ressurreição. Sim, mas ele não está citando o Salmo 2. Está. Não está. Não entra. Qual a parte de Atos? É parte- Declarado filho de Deus em poder, está referindo àquela declaração em Salmo 2, versículo 7. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela o quê? Nascimento? Não, pela ressurreição dos mortos. É interessante. Muito bom. Vamos encerrar uma oração. E vamos pedir que Damião pode nos dirigir uma oração, encerrando a nossa classe. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, mais teu privilégio de estar aqui na sua casa, estudando a tua palavra, Pai. Esteja com o pastor nessa reunião agora de negócio, Pai, esteja com os irmãos, possam decidir de maneira certa, correta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.